Presidente Gerson tem uma aula sobre comissões. Qual é a música lá da escolinha do professor Raimundo? Não dá para tocar aqui por causa dos direitos autorais. Mas como é que é? Vamos à escola, toda hora é hora. Vamos à escola e lá se aprende a viver. Eu cantando são uma desgraça, pelo amor de Deus. Olha, minha audiência, já faz o seguinte. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho, dê aquele famoso like, interaja no chat, eu quero ler as suas opiniões, isso mesmo. E outro detalhe, contribua. Tá aqui, ó. Aqui, né? Essa é a chave Pix para você nos ajudar. Porque a gente não recebe verba do governo municipal, federal e estadual. Então mande R$ 4,99. Nos ajude na geralsc@gmail.com. Faça esse favor, né? Contribua para o jornalismo do Na Geral. A vereadora Suzana, do Cidadania, na sessão de terça-feira, dia 24 de março, voltou a usar o seu ofício de pedagoga para dar uma aula ao presidente da Casa do Povo, o senhor Gerson Omar dos Santos. Ela fez questão de usar todos os artifícios que utilizava dentro de uma sala de aula, usou na Casa do Povo, mostrando com a ajuda do telão para detalhar o que é comissão, né? Para mostrar o que é comissões e também, senhoras e senhores, também mostrar a diferença entre função, presta atenção, mostrou no telão a diferença entre função e cargo. A respeito do que aconteceu ontem, nesta Casa Legislativa, que penso ser um ato infeliz e grosseiro, por sua parte, senhor presidente. Quero dizer que eu não sou uma jurista, não tenho conhecimento total do regimento, sou uma pedagoga, uma professora, e que em momento algum fiz qualquer manifestação nas redes sociais. Agora, à tarde, o fiz porque me pediram muito, mas a repercussão não foi de minha pessoa. As pessoas se sentiram ofendidas. As pessoas não gostaram do que o senhor fez na noite passada, senhor presidente. Então, eu gostaria de explicar, já que eu sou uma pedagoga professora, explicar algumas situações. Por favor, o PowerPoint. Então, o servidor comissionado, ele não se submete ao concurso público, ele ingressa em órgão ou entidade de administração pública de acordo com o grau de confiança do seu gestor. Ele não goza de estabilidade, podendo ser exonerado a qualquer tempo. As suas funções normalmente são atribuídas em posições de chefia, gestão, administração, assessoramento, que podem ou não ser ocupados por servidores públicos efetivos. Portanto, cargo em comissão são aqueles que, de livre nomeação, como aqueles que a Vossa Excelência indicou e nomeou vários cargos aqui nesta casa, e que em alguns não têm capacidade e respeito para atuar na Casa Legislativa. Mas isso é matéria para outro momento, que as providências já estão sendo tomadas. Espera aí, coloca um ponto aí. Tu viu o que a vereadora Suzana falou, né? Isso é matéria para outro tipo. Quer dizer, ela diz que tem vereadores lá, palavras dela. Não é eu que estou falando, né? É Pablo de Mello que está falando. Palavras da vereadora Suzana, que tem vereadores que não têm competência e não têm condições de ocupar uma função na Casa do Povo. Pode passar, por favor. E conforme a nossa lei orgânica, o vereador não poderá, ou seja, não poderá firmar ou manter contrato com o município, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, empresas concessionárias de serviços públicos municipais, salvo qualquer obedecer às cláusulas uniformes. No item B, diz que o vereador não poderá aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado,
inclusive os de que já seja demissível, ad natum, nas entidades constantes na linha anterior. Assim, senhor presidente, se tem algum vereador exercendo cargo em comissão, Vossa Excelência deve abrir um processo administrativo por perda de mandato, por descumprimento da lei orgânica no artigo 40. E no artigo 18, inciso 5º, também da nossa lei orgânica, que diz que os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstas em lei. Então, senhor presidente, existe uma diferença enorme entre cargo em comissão e membro em comissão. O vereador escolhido para participar de uma comissão tem uma função de analisar e debater a matéria pertinente àquela comissão e não recebe qualquer verba, qualquer remuneração, qualquer benfeitoria, e nem tampouco é de livre escolha da presidência, como Vossa Excelência quer fazer. Não pode fazer isso. No nosso regimento interno desta Câmara, no artigo 28, diz que compete ao presidente da Câmara. Lá no seu inciso 25, diz que ele deve dirigir as atividades legislativas da Câmara em geral em conformidade com as normas legais deste regimento, praticando todos os atos que explicita ou implicitamente não caibam no plenário, à mesa, às comissões, aqui quero frisar, às comissões, ou ao qualquer integrante de tais órgãos individualmente considerados, e em especial exercendo atribuições. Ali são algumas atribuições. No artigo 38, quais são as atribuições? E aqui, senhores vereadores, eu quero dizer que as atribuições do plenário, para que todos em casa saibam o que nós podemos fazer aqui, quais são as nossas atribuições. Eleger a mesa e as comissões. Olhem, senhores e senhoras que estão nos ouvindo, eleger a mesa e as comissões permanentes, destituir os seus membros na forma e nos casos previstos neste regimento. Lá no artigo 41, as comissões permanentes incumbe. O que faz as comissões? O que elas fazem? Estudar as proposições e os assuntos distribuídos para o seu exame, manifestando sobre eles a sua opinião para a orientação do plenário. Ou seja, é isso que nós fazemos lá nas comissões, que deve ser feito nas comissões, senhor presidente. E no parágrafo 2º diz o quê? Que as comissões permanentes serão compostas por 5 membros cada uma, 5, e não como as comissões estão hoje formalizadas. Por favor. E no artigo 47, os membros das comissões permanentes serão indicados por quem? Aqui eu quero frisar, indicados pelos respectivos líderes das bancadas. Só para deixar bem claro que é o que está no nosso regimento. Não sou eu que falo, mas é o que está escrito, que foi aprovado nesta casa. Serão indicados pelos respectivos líderes das bancadas. Na sessão seguinte, a que for eleita a mesa e a duração de sua investidura coincidirá com a desta. E no artigo 48, mais uma vez quero reforçar aqui, não havendo acordo entre as lideranças, proceder-se-á a escolha dos membros das comissões permanentes por eleição. Em momento algum, aqui foi falado em eleição. Vossa Excelência insiste em descumprir o regimento interno, fugindo da sua competência. Primeiro, houve o acordo de lideranças, e Vossa Excelência não acatou. Mais uma vez, nós frisamos que o senhor presidente, Excelência, o senhor não acatou, se insurgindo contra o líder do seu próprio partido. O acordo que ele fez entre os líderes
não foi respeitado. O senhor ignorou, Vossa Excelência ignorou a manifestação do seu líder, tanto que ele pediu para sair do cargo de líder do partido. Mais um artigo ainda do nosso regimento interno. O suplente, aqui eu quero deixar bem claro que é conforme o nosso regimento. O suplente convocado substituirá o titular licenciado na comissão permanente da qual faz parte, sem demérito algum aos suplentes, mas a interpretação do regimento interno é de que somente o titular pode participar desse processo. Resumindo, só para resumir, rapidinho aqui. A vereadora quis dizer, com as minhas palavras agora, né, porque ela fala bonito, pedagoga, né, com as minhas palavras aqui, esse pobre jornalista. Ela quis dizer que suplente não tem muito poder, não tem poder nas comissões, não tem poder. Aquela história, suplente só geme. Após o processo de escolha, com o titular entrando em licença, assumirá sim a vaga respectiva à comissão o seu suplente. No caso, a Vossa Excelência incluiu os suplentes direto, sem a eleição. Por óbvio, sem consulta ao plenário, que poderia permitir sim. Mas, mais uma vez, Vossa Excelência descumpriu o regimento. No artigo 77, os vereadores são agentes políticos investidos de mandato legislativo municipal para uma legislatura, eleitos nos termos da lei, que é o que nós fazemos nesta casa. Projetos de lei. O agente político é aquele detentor do cargo eletivo, senhor presidente, eleito por mandatos transitórios, como os chefes do Poder Executivo e os membros do Poder Legislativo. A Vossa Excelência confunde agente político com agente público e interpreta erroneamente as normas vigentes. Ainda, de acordo e respeitando o nosso regimento interno, é assegurado ao vereador. Isso é uma segurança nossa, está registrado, é o que faz parte da nossa lei interna. É assegurado ao vereador votar na eleição da mesa e das comissões permanentes. Mais uma vez quero frisar, votar na eleição da mesa e das comissões permanentes. E também concorrer a cargos da mesa e das comissões. Estes cargos a qual me refiro, senhor presidente, e que você disse que eu não soube ler, que eu não soube interpretar, este cargo não significa cargo que receba remuneração, ao qual estão dando conotação nas redes sociais. Estes cargos, eles são funções legislativas. Eles não são algo que se beneficie destes cargos, porque eles são trabalho. Eles são funções. Então, senhor presidente, quero dizer que, por último, a nossa magnífica Constituição Federal, lá no seu artigo 29, ela diz que o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição, dos respectivos estados e municípios, com os seguintes preceitos. Organização das funções legislativas. Quero deixar bem claro aqui, novamente, senhor presidente, para ser bem didática, para que fique registrado. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara. Ou seja, a Constituição menciona, senhor presidente, as funções legislativas. E entendo que a participação das comissões como uma função legislativa. Mas a Vossa Excelência, em sua arrogância habitual, decidiu tentar me humilhar. Tá aí, só para resumir, né? Para dar uma resumida para você, para mostrar como foi a sessão de terça-feira e como foi a aula da professora Suzana, que é vereadora do Cidadania, que usou o artifício do telão para mostrar para o presidente da Casa do Povo
o que é comissões e qual a diferença entre função e cargo. Acho que está bem explicado, né? A escolinha do professor Raimundo onde pegou fogo. Faz o seguinte, meu audiência, inscreva-se no canal, adicione nas suas redes sociais, ative o sininho, claro, é importante. Interaja no chat, eu quero ler as suas opiniões e também faz o seguinte, contribua aí com o nosso jornalismo. R$ 4,99, manda um Pix, manda. A chave tá aqui, ó, nageralsc@gmail.com, essa é a chave, tá bom? Um beijo na sua alma.